Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver mais esse dia da Jornada do Milagre com você! Eu sou a Rafaela Bessa, como você já viu aí na introdução, e vamos dar continuidade nessa vivência que, pelos comentários que eu tenho visto, lido e ouvido, está agregando muito valor. Quero te parabenizar. Parabéns se você está conseguindo chegar até aqui. Vou falar isso porque no decorrer do tema de hoje você vai compreender. Contra dados e fatos não há argumento. Por quê? Porque os dados e fatos são uns indicadores, dependendo do processo em que você está inserida. Mas nem sempre os fatos são reais. Mas por que eu estou dizendo isso e te dando os parabéns? Porque os fatos e os dados que eu tenho nesta vivência de acompanhamento contínuo para aplicabilidade no nosso desenvolvimento pessoal, familiar, maternal, espiritual e profissional, é que são das que iniciam, são poucas que conseguem ir até o final. Já é visível. Hoje nós vamos para o dia 11 da jornada. Quando eu vejo o nível de visualizações e de interação, a gente percebe que algumas já vão ficando no meio do caminho. E é bem isso que nós vamos viver hoje. Possivelmente você não alcança o milagre porque você não tem manutenção no foco necessário e a persistência que o processo exige. Então, se você está me ouvindo, parabéns! E aí você pode digitar dizendo: Rafa, eu que agradeço porque seguimos juntas nessa jornada, porque você também me estimula bastante. Por exemplo, se eu não tivesse persistência, consistência e clareza do porquê eu faço isso, eu não teria escrito um livro que nós lançaremos brevemente. O livro levou-se mais de 3 anos para ser lançado, para ser escrito, na verdade. Olha que coisa sensacional. Por quê? Porque foram uma vivência no longo de 3 anos de mais de 12 jornadas. Então, muitas vezes, a persistência, a consistência nos leva a apropriar do nosso milagre. Bom, qual a palavra que vai nortear hoje depois dessa introdução? Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 ao 43. Enquanto você abre a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 22 ao 43, nós vamos rezar. Pai, sua bênção Deus, sua bênção Jesus, sua bênção Espírito Santo. Nós estamos aqui neste momento, nos colocando diante da tua presença e nos acessando ao mundo espiritual. Nós estamos no nosso natural, acessando o espiritual. Pai, que tudo que seja dito, falado, proclamado, professado, não seja nós falando, mas seja o Senhor falando em nós e por nós. Orienta-nos, dirija-nos, guia-nos. Eu me coloco inteiramente à sua disposição. Eu estou aqui à sua disposição, eu te dou livre arbítrio. Age em mim, Pai. Age em mim.
E você, jornadeira que está aí do outro lado, também se coloca à disposição do Senhor, para que Ele também haja em você, te orientando, te instruindo, guiando, munindo você do amor necessário para você dar sequência no campo. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos proclamar a palavra, porque é Deus falando conosco. Eu vou ler o 21. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratado-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa. Pois pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curado. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha maravilhosa, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu. Não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, tipo rir. Mas em outras traduções dizem que eles sorriram de Jesus. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava, pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isso quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida à menina. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, e o tema de hoje que nós vamos aprender com Jairo são 7 passos para que você nunca pare na jornada e se aproprie do seu milagre. 7 passos para você nunca parar na jornada e se apropriar do seu milagre. Observando a leitura do Evangelho, Jairo viveu uma jornada. Jairo viveu um caminho até se apropriar do milagre que Deus tinha preparado para ele. E nesse caminho, assim como Jairo viveu o dele, a gente também vive o nosso. E o que nós precisamos compreender? Que na vida existe
o caminho. E durante esse caminho existirão fatos e existirá a verdade. O que é o fato? Por isso eu fiz aquela introdução. No mundo natural, eu aprendi isso no direito, que é a minha primeira formação. Contra fatos e dados não há argumento. Se você tem um dado e um fato para dizer para aquela pessoa como validação de algo que ela fez ou precisa melhorar, não tem o que ela falar. Mas no mundo espiritual, que é a promessa que nós fizemos quando eu te ofereci o estudo da jornada, é compreender o milagre no mundo natural e no mundo sobrenatural. No sobrenatural, o fato é o que podemos perceber com os nossos sentidos, mas a verdade é o que Deus diz. A verdade é o que Deus diz. Alguém pode dizer, mas Rafaela, os fatos, eles não são verdades? No mundo espiritual, podemos dizer que não. Os fatos são apenas o que está acontecendo. E o que está acontecendo, cada um interpreta a sua maneira. Mas, quanto à verdade, não cabe interpretação. E aí você pode perguntar, o que é a verdade? É Jesus, a gente aprende na palavra. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor Jesus é a verdade. Não é uma questão de interpretar. Jesus não é uma questão de opinião. A verdade não é o que você vê ou ouve, não é o que você sente ou toca. A verdade é o que a gente vive aqui, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A verdade, ela é absoluta, mas os fatos são uma questão de interpretação. Fato é o que você consegue enxergar. É a parte com a qual você tem contato. É o que você consegue explicar. A verdade, porém, é o que Deus diz. A fé não nega os fatos. Ela apenas se apega à verdade. A fé, ela tem o poder de transformar os fatos pela verdade da palavra de Deus. E Jairo está sendo um exemplo de alguém que teve que ignorar muitos fatos e ficar exclusivamente com a palavra de Jesus, para então se apropriar do milagre que ele esperava. Por isso a gente vai compartilhar os 7 passos que o Jairo teve que ir dando a cada vez em que ele seguia na jornada. Ele vai nos ensinar 7 passos que ele teve que dar e o que ele teve que, durante esses passos, ignorar para que ele se apropriasse do milagre dele. E o primeiro passo que ele deu foi ignorar a tradição. Olha só, o texto, se você ver no capítulo 5, no versículo 22, fala que era um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Chefe. Ele era chefe da sinagoga, ou seja, Jairo tinha uma posição a defender. Posição, às vezes, é um grande obstáculo, algo que poderá impedir você de alcançar a bênção de Deus. Posição pode ser algo que me impeça de alcançar a bênção de Deus. Bem-aventurado é aquele que não tem posição nenhuma. Por quê? Porque facilmente essa pessoa pode se humilhar para receber. Mas não era a situação de Jairo. Às vezes, maravilhosa, Deus coloca necessidades em sua vida. Se tem havido pressão, ela tem que ser suficientemente forte para que você abra mão da opinião das pessoas e da posição que você tem. Mas, todavia, Deus permite as pressões. E se quiser receber a bênção de Deus, você terá que abrir mão dessas coisas ou de muitas outras coisas que só você sabe. Quantas vezes você sentiu o fluir de Deus, mas não lhe deu a liberdade porque você tem uma posição, o que pode pensar de você, o que dirão de você? Eu quero te falar, reverberando para mim. Não deixe que a opinião dos outros a seu respeito te impeça de receber a bênção.
A opinião do outro pode ser importante, mas a opinião do outro pode ser importante, mas não pode ser um fator determinante. O que precisa ser determinante na nossa vida é a palavra de Deus. Passo número 2. Ignore a posição. Jairo, por ser chefe de sinagoga, ele era um dos principais na sinagoga. Ele tinha algo a perder. Ele poderia ser expulso da sinagoga. Naquela época, aquele que confessasse Jesus poderia ser expulso da sinagoga. Então, olha para você ver o quanto ele tinha a perder. Depois que Jesus curou o cego de nascença, as escrituras dizem que seus pais estavam com medo dos judeus, pois estes haviam resolvido que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, seria expulso da sinagoga. Outros líderes judeus também procuraram Jesus, mas fizeram as ocultas, como exemplo Nicodemos, que o procurou à noite, José de Arimateia, que seguia Jesus escondido. Todos temiam perder suas posições entre os judeus. Para outros, maravilhosa, perder a posição seria perder o status. Mas para Jairo, significava perder o salário, significava perder a carreira, significava perder o respeito da sociedade. Então aqui a gente vê que posição é a segunda coisa que eu e você precisamos ignorar se desejamos receber o toque e a bênção de Deus em nossa vida. Para receber de Deus, nós também precisamos abrir mão da nossa imagem intocável, que tanto nós procuramos preservar. Como nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar e com o que vão dizer. Se você quer realmente algo de Deus, se nós desejamos realmente algo de Deus, não podemos medir esforços. E precisamos ignorar quem está por perto, falando sobre nós, o quanto nós podemos perder se nós deixarmos a nossa posição. Mas naquele momento, Jairo tinha eu deduzo, tá? Algo na cabeça dele. Eu imagino que ele pensa que ele tinha pouco tempo. E aí ele vai para o terceiro passo. Ignore a multidão. No versículo 24 fala assim: e Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. A situação da filha de Jairo era realmente grave e cada segundo imagino que era muito precioso. Jairo tem pouco tempo. Algo tinha que acontecer, mas ele tinha que enfrentar também um algo a mais, que era a multidão. Então a multidão, ela pode ser um obstáculo na nossa jornada da apropriação dos milagres que o Senhor tem para nós. Muitas de nós queremos milagres isolados. Muitas de nós queremos que Deus faça algo no escondido, no secreto. Não querem ir a uma reunião da igreja, não querem se expor no meio da multidão, mas às vezes é exatamente isso que Deus quer que nós façamos. É num ambiente como este que Deus quer operar o milagre nas nossas vidas. Há pessoas com quem desejam fortemente fugir, querem tudo no secreto, não querem se expor, não querem aparecer, querem um milagre, mas não querem se expor. Jairo não fez isso, é o que Jairo está nos ensinando. Ele encarou a multidão. E eu te pergunto, quanto possivelmente você está colocando como fator de impedimento para Deus, deixando de encarar uma multidão, para poder proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida, ou ali ser testemunho que para alcançar esta maravilha, você precisa estar onde você não quer estar, você precisa encarar o que você não quer encarar. E aí ele vai para o quarto passo. Ignore a impaciência. Quando menos se espera, surge mais obstáculos. E se você observar, teve um grande obstáculo além da multidão. A mulher com fluxo de sangue. Gente, no meio da jornada de Jairo,
apareceu à mulher do fluxo de sangue um milagre sensacional. Olha para você ver. Eu imagino Jairo muito angustiado, pensando: ah não, gente, essa mulher, ela não poderia vir amanhã? Será que ela não poderia passar amanhã, tocar na orla amanhã? Gente, minha filha pode morrer agora. Gente, mas por que o Senhor não fala para ela que vai lá, cura minha filha e depois volta aqui e pede para ela esperar? Não, o Senhor parou. E por que o Senhor parou? Por que será que o Senhor parou? E nessa parada, ao invés de Jairo fazer o que humanamente nós faríamos, ele não fez nada disso. Em nenhum momento ele tentou interromper o milagre dela. Certamente, aos seus olhos, a sua necessidade era primordial, mas ele soube vencer a impaciência. Muitas vezes nós nos exasperamos, ou seja, nos desesperamos, porque o Senhor parece demorar para nos atender. É nesse momento que muitas desistem. Foi por isso que eu te dei os parabéns. Por quê? Porque a quantidade de mulheres que está no dia 11 não é a mesma que estava desde o primeiro dia, nos 5 primeiros dias. Muitas desistem. Muitas de nós não mantêm o foco, o tempo necessário para se apropriar do milagre. Muitas desistem, mas apesar de toda a aflição de Jairo, ele superou a sua exasperação. A exasperação é o ato, muitas vezes, de irritar alguém ou de alguém chegar a um extremo desespero. Ele superou isso. Na verdade, observar como aquela mulher foi curada, eu imagino que deve ter alimentado a fé de Jairo. Se Jesus curou a mulher sem nem orar por ela, muito mais sua filha, muito mais a minha filha vai ser curada. Eu imagino que ele deve ter pensado. Se Jesus impuser as suas mãos sobre ela. Então eu imagino que ele deve ter pensado. O milagre certamente pode estar muito próximo. Gente, que ensinamento. A impaciência, ela é um grande obstáculo. A impaciência nos afasta da comunhão com o Senhor. Qual é o convite? Descanse o seu coração nas mãos de Deus e saiba, Deus está no controle de tudo. Não é só falar, é falar convicta. Às vezes Deus permite que eu e você vejamos outras pessoas recebendo bênçãos antes de nós, mas precisamos não interpretar isso como se Deus fizesse acepção de pessoas. É só a maneira que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Só que muitas vezes temos outra postura, a de questionar no interior de forma paralisante. Eu não entendo porque Deus fez nele e não fez em mim. Ou, o meu caso é muito mais grave do que o dessa mulher, a minha filha está morrendo. Por que ele curou a ela e não curou a minha filha? Por que fez para ela e ainda não fez para mim? Maravilhosa? Ao encontrar alguém que recebeu o milagre antes de você, proclame que essa é a prova que o seu milagre também está chegando. Possivelmente, a próxima poderá ser você. Mas se não for, Deus continua sendo Deus, porque Ele tem um plano. E Ele não está a fim de nos explicar tudo. Nós já estudamos isso alguns dias das jornadas anterior. Ele recebeu, Jairo recebeu. E essa é a prova de que Deus está vivo e está operando. Para Jairo, a prova foi a da mulher com hemorragia. A da mulher com hemorragia foi outra. Então, todos foram munidos por uma validação de ver Deus operando na vida da outra pessoa. Não questione, glorifique em todas as circunstâncias de graça. E, quinto passo, ignore os fatos. Ignore os fatos. Se você vê o versículo 35, diz assim:
Vamos pegar aqui o 35 para lembrar. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Tudo poderia agora para Jairo ser sem esperança, pois ao olhar do humano não tinha mais perspectiva. No olhar humano não tinha mais perspectiva. No olhar humano, o fato era: ela está morta. Mas Jairo tomou uma decisão. Eu fico com o fato humano ou eu fico com a palavra de Deus? Caramba, ele ficou com a palavra de Deus. Então aqui já tem uma conclusão. Se ficarmos com a palavra de Jesus, receberemos o milagre. Se a sua situação está desafiadora, é porque a história ainda não acabou. Ela só acaba maravilhosa quando Jesus entra na sua vida, quando você dá permissão, quando você deixa de olhar os fatos e as circunstâncias e fica com a palavra. O Senhor está no controle e fará em sua vida quando você menos esperar. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. A mesma coisa vai acontecer conosco, como aconteceu com Jairo, se nós tirarmos os olhos das circunstâncias e dos fatos. E a minha pergunta é: você deu a permissão devida para Jesus entrar na sua história? Se você vai até o fim com o Senhor, você pode crer que Ele fará proezas. Todos que esperam em Deus jamais foram envergonhados. Eu sei que isso pode parecer uma loucura para mim e para você, mas o fato é apenas uma questão de interpretação. A verdade é o que você contará depois que Deus intervir na sua história. Mas para isso, você precisa o 6º passo: ignorar as emoções. Ignorar as emoções. Se você observar no versículo 38, vamos relembrar o 38. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. E Jesus perguntou: por que tanto choro e tanta confusão? Então, o 6º passo que você precisa dar é ignorar as emoções. Você precisa se tornar uma exímia gestora e líder das suas emoções. Há horas em nossas vidas em que nós teremos que escolher entre crer e sentir. Maravilhosa? Sentir é muito bom. Sentir arrepios, calafrios é sensacional. É bom sorrir, chorar, desabafa. É muito bom sentir uma evolução das emoções. Mas haverá horas em nossas vidas em que nós não sentiremos nada. O vento vai parar, o ar ficará pesado e você não sentirá nada. É como se Deus não falasse mais com a gente. Aí aqui precisa acontecer algo. O gerenciamento da sua emoção para que você viva um ato exclusivo de fé. Você crerá ou não? Esse é um teste, uma provação no mundo espiritual. É o momento em que o mundo espiritual para ver a sua decisão. Nossa, mexeu aqui. No meio da prova, não há ninguém com você. Muitas vezes durante a jornada você vai olhar e você vai ver: cara, eu tô sozinha. É apenas você, Deus e a circunstância diante de você. Ao chegar na casa dele, Jairo encontra um ambiente de tristeza, de desespero, de gritaria, de choro. Imagina aquele descontrole emocional tomando de conta. E o que fazer? É preciso guardar o próprio coração, ignorando o ambiente ao nosso redor, para não termos as nossas emoções contaminadas. Gente, na hora desta provação,
na hora desta jornada, na hora desta prova, na hora deste desafio, na hora deste teste, ignore as emoções e fique com a palavra de Deus. Uau! Mas para isso você precisa ter domínio próprio, por isso nós estamos jejuando. Por isso nós estamos fazendo abstinência, porque uma das disciplinas espirituais que mais fortalece o nosso músculo espiritual do domínio próprio é o jejum, é a abstinência. Mesmo que pareça absurdo, mesmo que pareça loucura, em meio aos fatos e às circunstâncias, fique do lado da verdade, da palavra de Deus, seja gestora das suas emoções e muitas vezes haja na racionalidade. Todos nós temos que enfrentar a batalha das emoções em algum momento da nossa vida. Nunca permita, maravilhosa, que as emoções destruam a sua fé. Uma mulher de gestão emocional mal trabalhada, desgovernada, é uma mulher sem rumo, sem Deus, perdida nessa rota. Lembre-se que é a fé, não suas emoções, que fará você se manter na jornada para se apropriar do milagre que o Senhor tem para você. E muitas vezes vai parecer algo que é o sétimo paus. Pode parecer ridículo esse processo. Então, ignore o ridículo. No 39:40, vamos relembrar, diz assim. Eu li o 39, vou ler o 40. Quando Jesus respondeu, a menina não morreu, ela está dormindo. Gente, o povo começou a caçoar dele. Riu da cara de Jesus. Gente, tem base. Riu na cara de Jesus. Ha, 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 ha. Jesus o que fez? Xispa daqui, gente. Dá licença daqui. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Aquele momento de caçoar na cara de alguém é você viver o ridículo. É o ridículo presente ali na frente de Deus. Muitas vezes quem espera em Deus, as pessoas vão estar olhando para você e pensando, gente, que ridículo. É o ridículo de quem espera em Deus, de alguém que confessa crer na promessa de Deus. Não temos medo do ridículo. Repita isso comigo, maravilhosa. Eu sou uma mulher que não tem medo do ridículo em nome de Jesus. E Jesus honra aqueles que permanecem com Ele no opróbrio da cruz. O que é opróbrio? É a desonra pública, degradação social, vergonha, vexame, caráter daquele que se humilha. E é isso, gente. Deus honra aquelas que permanecem com Ele no opróbrio da cruz. Diz comigo, glória a Deus. Repita isso comigo. Obrigada, Senhor, por todas as vezes que o Senhor me honrou no opróbrio da cruz. Por isso, você, maravilhosa. Já falamos tanto isso aqui. O poder da ambiência. A ambiência é um fator determinante. Esse é, gente. Muitas vezes, a ambiência é um fator determinante. O ambiente é um fator determinante. A opinião alheia é importante, mas não é determinante. Agora, o ambiente onde você decide estar, sim. Nós já falamos muito aqui, eu repito, a importância que é de você recrutar e escolher com zelo, critério, as pessoas com quem você anda. Ande com gente que levanta a sua fé. Se você desejar ver milagres de Deus, ande com pessoas que têm o mesmo tipo de fé que você. As incrédulas destroem qualquer ambiente de unção e fé. As incrédulas impedem o fluir do poder de Deus. Jesus tanto sabia disso que fez o quê? Removeu o empecilho dos incrédulos. Pediu que as pessoas saíssem dali. Vocês viram isso? Jesus disse isso para as pessoas. Começaram a caçoar. Então Jesus pediu para que eles saíssem dali. Preste muita atenção nisso. Muita atenção. Quem você precisa mandar sair da sua vida para que Deus opere o milagre? Quem está rindo de você, que você tem uma dependência emocional doentia, que você
prefere que essa pessoa caçoe de você, faça você passar papel de ridícula no sentido de zombar de você e você não tá nem aí, abrir mão de Cristo em prol destas pessoas. Jesus mandou que elas saíssem do quarto. E aí, você vai ter essa coragem? Você vai ter essa coragem? Você vai tomar essa decisão? Se você deseja ver milagres de Deus, eu preciso te dizer, sim, existem pessoas que você vai ter que pedir para sair. Você vai ter que demitir. Você vai ter que desligar. Se você pensa que a sua história parece que acabou, que a sua vida acabou, que você está no fundo do poço, é porque possivelmente você está no meio do caminho com Jesus, no meio da sua busca. E algumas pessoas ainda dirão para você assim, ó, não adianta rezar mais. Não tem mais jeito. Mas eu preciso te lembrar, a história não acabou. Maravilhosa, a história só acaba quando Jesus diz o amém. A história só acaba quando o alfa e ômega, o começo e o fim, age quando você dá essa permissão. Mas para ver o Senhor Jesus transformando a sua história, você vai ter que vencer esses 7 obstáculos. Você vai ter que, a cada passo que você vencer esses obstáculos, ter a consciência de que isso é necessário. Ignorar a tradição, ignorar a posição, ignorar a multidão, ignorar a impaciência, ignorar os fatos, ignorar as emoções mal gerenciadas e ignorar o ridículo. E aí eu posso dizer para você, qual é a mensagem de Deus para mim hoje, qual é a mensagem que eu compartilho que ficou para mim sobre esse estudo de hoje, que a jornada em busca de milagres aqui na Terra é um pré-treino para o céu. A cada obstáculo que nós rompemos é um fortalecimento, é um pré-treino, fortalecendo o nosso músculo emocional. Fortalecendo o nosso músculo espiritual. Nós estamos ganhando massa espiritual. E aí eu digo para você, qual é a frase fortalecedora que vai nos nortear hoje? É quase que um livro, né? É quase que um parágrafo, né? Nem só uma frase. A fé não nega os fatos, apenas se apega à verdade. Para mim, Jesus é a verdade. Logo, a verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Vou tirar o para mim. A fé não nega os fatos, apenas se apega à verdade. Jesus é a verdade. Logo, a verdade é a palavra de Deus. E também a vivência do sacramento. Jesus Eucarístico. Jesus Eucarístico. Não vamos nos esquecer disso. Vamos rezar? Pai, eu quero nesse momento te louvar e te agradecer. Senhor, eu sou feliz e grata hoje por este momento. Eu sou feliz e grata pelo poder da tecnologia trabalhando a nosso favor. Senhor, eu sou feliz e grata hoje porque o Senhor trouxe a clareza, o Senhor expandiu a nossa mente, alargou a nossa mente, deixando claro que durante a jornada, para nós nos apropriarmos do nosso milagre, nós precisamos dar passos na fé. Nós precisamos romper obstáculos, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Pai, nós te agradecemos. Eu te louvo e te bendigo por cada mulher que tomou a decisão de seguir essa jornada. Nós te amamos, nós te adoramos. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o começo, tu és o início, tu és o fim. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Por isso dai-nos a força de rompermos e ignorarmos com as tradições, com as posições, com os status, com a opinião alheia. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo e expulso daqui todo e qualquer fator de impedimento na vida de cada mulher que se importa mais com a opinião alheia do que com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora a sabedoria em treinar o nosso domínio próprio para exercitarmos a paciência. Dai-nos a graça de manter o foco na palavra e não só nos fatos e circunstâncias. E Pai, em nome do Senhor, muna-nos da sabedoria, muna-nos do domínio próprio para sermos excelentes gestoras das nossas emoções. E se sorrirem de nós porque seguimos Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada por tudo que vivemos até aqui, Pai. Glorificado seja o teu nome, o teu santo nome. Amém. Jornadeira, e não se esqueça de quando terminar, você, por favor,
rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria intercedendo por nós. Você pode ter percebido que hoje eu tive um certo desafio vocal, meu condicionamento não está 100% e eu vou pedir: reze por mim, reze para que Deus restabeleça o meu físico. Mas se eu precisar aprender algo durante esse tempo, que eu tenha sabedoria, paciência e saiba lidar com tudo que o Senhor tem preparado para mim. Um grande abraço. Estou muito feliz de você estar aqui. Vá para o campo, jornadeira, cheia da graça desse Deus que habita em você pela força do batismo no Espírito Santo. E rompa dando esses passos na fé. Até o nosso próximo encontro.